Vamos ouvir um pouquinho a versão de um homem? O que será que o Johnny, que é pastor, o que será que ele aprendeu nesse deserto que ele viveu? Fala aí, Johnny. Eu quero falar exatamente sobre algumas coisas que eu aprendi. E como eu cheguei no ministério, tá? Só um detalhe, que é muito importante, porque o Prova de Fogo. Hoje eu não vejo nenhum outro ministério, só esse. Participo só desse. Porque o Ministério Prova de Fogo, com todo respeito aos outros e que os outros pensam, ele é um ministério que acolhe a todos, na situação que eles vêm. Não é tem ministérios que não aceitam se a pessoa é casada, no papel, se não, essas questões que a gente já sabe. E o Ministério Prova de Fogo, ele é um ministério que abraça. Então, quando o ministério ele abraça, ele está mais preocupado em ajudar do que em vistoriar a situação dos outros, no momento que a pessoa está numa fase 1 de desespero, principalmente. Então, isso é uma coisa que chama atenção. Então, o Ministério Prova de Fogo ele é um ministério que te abraça. Tá? Você que está aí, tá? Não sei a tua condição, mas ele te abraça, né? Não é um ministério que vai te julgar ou que vai te dar uma lição de doutrina bíblica sobre casamento, mas é um ministério que vai te socorrer no momento que tu está precisando, né? E as outras coisas são conversadas e eu acho que a visão do ministério era bem específica sobre isso aí. E o que eu aprendi no deserto? Vamos lá. O meu deserto não foi tão longo, foi 8 meses. Eu não pude praticar o deixar ir muito tempo, só 15 dias, porque era uma separação dentro de casa, então, né? Tu não pode, uma coisa que tem que aprender no deserto, tu não pode praticar o deixar ir dentro de casa, tá, minha gente? Não tem como. Não, isso aí não tem como. Sabe? É uma linguagem que a gente fala, né? Se a pessoa vai, tu tem que deixar a pessoa ir, né? Mas dentro de casa não dá. Mas foi um período curto, mas um período muito marcante. Eu passei pelas fases que todo mundo passa. Aquelas fases, a gente que no Rio Grande do Sul fala, né, da fiasqueira, né? Aquela fase onde você é aquelas coisas, você quer morrer, aquelas coisas todas, né? Que já foi falado aqui, não adianta eu repetir. Mas o que é que eu aprendi, tá? No deserto? Primeiro, eu aprendi, como isso foi falado aqui, a questão da mudança, por quê? O que leva um casamento ao desgaste, minha gente, não é o outro, porque o outro é assim, não. É o que nós fazemos. Eu era um cara muito reclamão. A mulher não suporta o homem que fica reclamando, sabe? Um homem que faz coisas e reclama, a mulher nenhuma aguenta. Uma pessoa reclamadora dentro de casa. E Uma homem pessoa... também não. Homem também não Homem aguenta. também não aguenta Então, uma mulher reclamando. existem, lógico, a gente não vai falar aqui, mas existem mais ou menos umas 9 ou 10 coisas que tu vai fazendo no teu casamento que vai desgastando ele com o tempo. E aí vem a separação, vem o deserto. Né? E o que é que eu aprendi? Eu aprendi 3 coisas, tá? Primeiro, posicionamento. Tem que se posicionar. Quanto mais cedo você se posiciona, menos tempo você passa sofrendo no deserto. Então, tem pessoas que elas não se posicionam. Elas ficam o tempo todo sofrendo e sofrendo e focando no outro. E aí vem a segunda coisa, que é foco. Eu aprendi posicionamento, foco e obediência. Foco por quê? Porque o nosso foco tem que ser Deus. Já foi falado aqui isso aqui. Muitos homens chegam e perguntam: como é que eu posso restaurar o meu casamento? Você não pode restaurar o seu casamento. Você tem que entender isso. Você não pode. Quem restaura é Deus. Você pode restaurar, já foi dito aqui, a tua vida com Deus. E tu sabe o que é engraçado? Que quando eu estava no momento mais feliz da minha vida, envolvido com uma série de coisas, me vendo assim, acho que o momento mais alegre da minha vida, aí acontece a restauração. Aí tem coisas que tu fazia naqueles momentos que tu tem saudade. Então, né? Porque são coisas que te levam a ter um foco, aí tu vê que realmente tu não tinha um foco em Deus. Que a gente é pastor, é cristão, alguma coisa, você acha que você tá bem com a tua vida com Deus. E você vê que não tá quando você passa por uma separação. Aí você vê que não estava, que o problema não era o outro, o problema era o teu relacionamento com Deus, ou seja, o problema está em você, né? Então eu aprendi isso, como eu falei, posicionamento, foco e obediência. Tem muita gente que não obedece, que não quer saber de obedecer aquilo. A gente às vezes está falando para a pessoa, eu assim, por que eu fiquei pouco tempo no deserto?
Porque eu sempre aprendi a obedecer muito cedo. Então, quando eu entrei no Ministério Prova de Fogo, eu vi a Miriam falar, dar os estudos, das orientações. Eu não tentava reinventar a roda. Eu sabia que eu estava falando com alguém que Deus chamou e que preparou e capacitou para um ministério específico. Então, o que eu fazia? Eu dizia, não, vou fazer isso. Vou participar disso. E eu sei, a Ellen falou, eu participava também, só que ela participava com a motivação errada. Eu participava com a motivação que eu sabia que tinha que ser. Por exemplo, essa questão de orar 3 horas da manhã. Cara, Deus tem um mistério com essa hora de 3 horas da manhã, não sei qual é, mas funciona. Sabe? Mas o que acontece? Eu, durante todo o dia, eu buscava e orava por mim. Eu não orava por mim só. Eu fazia as coisas por mim. Eu buscava fazer coisas por mim, sabe? Cara, em 15 dias, na fase 1, vamos dizer assim, num período de 15 dias, eu emagreci 13 quilos. Cara, é quase 1 quilo. Em 15 dias, 3 semanas no máximo, é muita coisa para pouco tempo. Então, o que acontece? Mas aí, assim, ó. Então, eu aprendi a obediência, tá? Coisas que eu aprendi no deserto, foi isso aí. Posicionamento, foco, obediência. Outra coisa, não adianta fazer nada com o braço. Até adianta, mas não dura muito. Dura pouquíssimo tempo. Nada que você tente fazer do seu jeito. Não, eu vou dar uma adaptada. Eu vou dar uma incrementada. Cara, todo mundo que tenta fazer isso acaba se dando mal. Abraão quis dar uma ajudinha para Deus, tendo filho com Agar e deu no que deu. Então, não precisa dar ajudinha para Deus. Tá? Então, eu vou dar ajudinha para o ministério. Não, cara. Aquilo ali que é falado é porque é para ser feito daquele jeito, sabe? Uma coisa muito importante que eu aprendi no deserto também foi aquilo que eu acho que foi a Miriam que falou, a não falar com muitas pessoas, mas tu deve escolher um parceiro de oração. Tu deve escolher uma pessoa que está no teu grupo ali, no caso dos homens. Eu escolhi uns 2 ou 3 com quem eu orava diariamente e diariamente conversava e trocava experiência com eles, sabe? Então, isso é muito importante. Tu ter alguém que pense igual a ti. E tem que ser alguém que está bebendo da mesma água. Não pode ser alguém que não bebe da água, cara. Um pastor amigo meu, pastor de casais, falou, cara, o teu caso é os 10% que não tem jeito. O cara me falou, de cada 10 relacionamentos, 9 são restaurados. O teu é o que não tem jeito. O cara me deu um banho de água fria. E tu falou isso para mim também, lembra? Lembra que eu falei? Você falou para mim? Eu falei, meu irmão, mas para Deus, 10% pode ser, é verdade, 10%. Aí o cara, hoje o cara não está na igreja com a família e eu estou aqui. Então, o que acontece? A gente tem que ter um posicionamento, a gente tem que aprender a, como eu falei, posicionamento, foco, tem que ter o foco. Qual é o foco? O foco é eu e Deus. Esquece o outro. Mas eu quero orar pelo outro, quero fazer, sei lá, cerca de espinho, não sei o quê. Cerca de espinhos. Faz isso às 3 horas da manhã, cara. Ora às 3 horas da manhã, por isso. Por ti e pelo outro, às 3 horas da manhã. Mas durante o resto do dia, busca a tua restauração com Deus. Busca o teu bem-estar. Aqui já foi falado isso, eu não vou ficar chovendo no molhado, né? As pessoas dizem assim para mim, quando eu falo isso, né, Johnny? Ora por ti, faz jejum por ti, para que a tua carne enfraqueça, teu espírito fortaleça, né? Busca por ti e tal. Mas a palavra fala que a gente tem que orar sem cessar. Orar sem cessar não significa orar pela pessoa o dia inteiro, né? Exatamente. Ora pela pessoa o dia inteiro, em que momento tu vai olhar para ti? Então, a pessoa usa versículo, vem me trazer versículo, sabe, assim, querendo inverter o verdadeiro significado. Orar sem cessar é tu conversar com Deus o dia inteiro. Tá tomando teu cafezinho ali sozinha, já tá com o teu pensamento elevado. Tá tomando teu banho, tá com o teu pensamento lá em Deus, conversando, batendo um papo, vai dormir, vai... Não é só naquele momento que tu te ajoelhou. Orar e tá com o teu pensamento o tempo todo, sabe? Antes de tomar uma decisão. Peraí, deixa eu dar uma perguntadinha. Claro que às vezes a gente precisa agir rápido por uma emergência, às vezes não dá. Mas a maioria das vezes a gente pode pedir ajuda para Deus e a gente vai lá e faz as coisas sozinha. Então, orar não é ficar de joelho 24 horas pelo marido e pela esposa, né, Johnny? Exatamente isso. Tem que tirar o foco do outro e colocar o foco em Deus e em você. O foco é muito importante. Porque o foco direciona
as suas manhãs, direciona a tua rotina de trabalho, a tua rotina. Se o teu foco está errado, todo o teu dia vai ficar errado, entendeu? Se o foco tem que colocar o foco certo qual é? É Deus e eu. O que é eu? Como tu falou, é minha saúde, é minha vida profissional, é minha vida acadêmica, é meu preparo, entendeu? Então, o que acontece? E é muito importante, aqui vai uma dica para o pós-restauração, que você não faça nada. Muitos homens, o que é que eu faço? Eu estou fazendo isso aqui, não estou vendo resultado. Cara, é como foi falado aqui, a motivação não é fazer para ver resultado. A motivação é fazer para te ser uma pessoa melhor. Para tu ser melhor do que tu ontem, entendeu? Então, esse é o objetivo. E eu aprendi isso e o pós-restauração nos ensina o seguinte, que mesmo as atitudes levam aos mesmos resultados. Se você não muda, entendeu? Isso é uma frase que resume muita coisa. E que quem está ouvindo puder guardar, guarde assim, ó. Mesmo as atitudes que eu tiver vão me levar aos mesmos resultados que eu tive. Então, isso é muito importante. Atitudes diferentes levam a resultados diferentes. Então, não adianta você querer que Deus mude a tua história quando você não está disposto a mudar. Você quer que Deus, na realidade, mude a história do outro, não é a tua. Qual é a tua mensagem aí para quem ainda coloca a restauração em primeiro lugar, quem coloca marido, esposa em primeiro lugar? A minha mensagem é: primeiro Deus, depois você, depois os outros. Maravilha, gratidão, obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui e obrigada por fazer parte do ministério.